Dois dedos de conversa. Todos os dias. Dois dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM. É já no próximo dia 5 de junho que irá decorrer a apresentação do livro O Voo da Águia Pluribus Num, na Biblioteca Municipal de Portimão, pelas 21 horas, que tem como conferencista o Dr. Virgílio Machado e apresentante o engenheiro João Santana. Bom dia, Dr. Virgílio Machado. Animismo e clubismo português, numa identidade que é mote para o país onde o futebol é o desporto rei e onde muita coisa gira à volta do clubismo, para o bem e para o mal. Parece que o livro promete. O que é que o levou a escrever um livro sobre este tema? Olá, João, então bom dia. Bom dia. Obrigado por esta oportunidade e por este convite. Bem, esta é uma aventura para mim, porque é a minha primeira obra de ficção. Exatamente. Depois de escrever muitos artigos científicos universitários e até livros da geopolítica e por aí fora. Exatamente, mais sérios. Esta é uma obra de ficção, mas que acaba por se inspirar em factos históricos reais no século XIX, que foi um século de muito desenvolvimento industrial e de transportes internacionais e que também originou o futebol. E então esta obra visa realmente fazer aqui uma ponte entre a literatura e o futebol. É uma obra de ficção, claro, mas em que se procura, enfim, ir às raízes, à fundação, aos motivos das cores e do emblema e da própria divisa é pluribus unum, que significa de todos um só. Tudo tem uma razão de ser, não é? E tudo tem uma razão de ser para nós chegarmos à criação de um grande clube desportivo de futebol de sucesso, que foi o Benfica, não é? E, portanto, exploramos aqui todo o significado das cores, o vermelho, o branco, o amarelo, a águia, a divisa é pluribus unum, e fazemos uma história de amor. Não sei se será, penso que é a forma mais bonita de embelezar a criação de um clube. Cria-se um romance como ficção para esta história de amor que é intercontinental e, em certa medida, uma literatura épica, porque a jornada da águia vai ser gloriosa, vai unir dois continentes, e penso que é uma história muito interessante para todo e qualquer adepto de futebol, em especial, obviamente, o benfiquista, ficar mais gratificado pela existência de um clube, que é um clube de sucesso, obviamente, e que faz muito parte da nossa história e que penso que deveria... E uma boa ferramenta de trabalho para todos os sociólogos, não é? Sim, uma ferramenta de trabalho interessante, porque nós vamos procurar, ou vai-se procurar aqui, fazer a ligação entre, no caso da conferência que vamos fazer depois da manhã, ou melhor, amanhã, na Biblioteca Teixeira Gomes, é exatamente ligar os clubes de futebol a uma identidade nacional. Isto é uma edição de autor. É uma edição de autor. Não teve nenhum patrocínio eu tentei, de facto, da Águia, do Benfica, mas não consegui. É porque realmente eu penso que ainda este cruzamento entre cultura e futebol não está conseguido. Esta é uma aposta minha, por acaso. Eu acho que o benfiquista fica um bocado triste. Está a dizer. Mas pronto, isto, enfim, teremos se calhar outros futuros advirão e teremos que ser otimistas, mas de facto eu penso que aqui há condições para nós darmos alma, não é? Aquela alma aos adeptos do Benfica, que muitas vezes, nós não conseguimos apreender semana a semana nos jogos de futebol, ficamos um pouco, digamos, neste caso não foi uma época gloriosa, totalmente gloriosa para o Benfica, mas isso é pouco que importa, porque as pessoas vão continuar a ser Benfica e vão continuar a gostar de futebol, claro. E esse motivo de futebol e dar um pouco mais de alma à criação do futebol foi o motivo pelo qual este livro foi escrito. Isto é um livro que teve muita pesquisa, não é? Teve alguma pesquisa, eu diria que foram alguns meses de trabalho, não é? Claro, depois jogou todo o cuidado na redação. Eu aqui também tive colaborações gratuitas de alguns amigos em algumas situações, nomeadamente revisão gráfica e a capa. Mas ficou uma obra muito bonita e penso que, enfim, os leitores não vão desperdiçar o seu tempo e todos os interessados no tema do futebol, cultura, história portuguesa não vão ficar decepcionados na ida à biblioteca. Esta águia que está aí é uma águia americana, não é? É uma águia americana, nós podemos dizer com alguma segurança que a divisa do é pluribus unum está ligada à águia americana, na criação do Benfica, porque
o Benfica foi criado num contexto revolucionário, ou seja, estávamos nos inícios do século XX e havia um grande período de instabilidade, e penso que há ali uma mensagem de união entre as várias partes que compõem Portugal para se refundir qualquer coisa, ou seja, neste caso provavelmente em protesto contra também o ultimato inglês. Não esquecer que os ingleses tinham o símbolo do leão. Exato. E em reação ao ultimato inglês, os portugueses estavam a preparar realmente uma mudança de regime, não é? E, portanto, penso que todo o Benfica e os clubes que, de alguma maneira, como o Sporting também, estão inseridos nessa dinâmica de renovação da identidade nacional e que fazem com que, pronto, as cores principais da bandeira nacional acabem por ser o vermelho e o verde, não é? Sem dúvida. E, portanto, é por isso que nós vamos falar de identidade nacional também, e vai agradar a todos o adepto, seja Benfica, Sportingista, Portista, ou até mesmo, e aqui, João, uma pequena à parte, também os clubes do Algarve vão ser referenciados nesta conferência. Olha, engraçado. Portimonense e Farense, por ligação a uma parte desse pluribus unum que nós fazíamos parte, que era o Reino dos Algarves. E em 1904, quando o Benfica é criado, e em 1906, quando o Sporting é criado, ainda tínhamos o Reino dos Algarves. E, portanto, vamos fazer aí uma ligação interessante entre todas estas temáticas. Como é que este desporto rei consegue hoje, cada vez mais, mover estas massas todas, às vezes até exageradamente, num fanatismo muito negativo? Esses aspectos, penso que são os sociólogos, não é, que poderão, enfim, há um sociólogo célebre que escreveu o livro A Tribo do Futebol, e que, pronto, explica, era um senhor, portanto, penso que era Desmond Harris, não tenho agora bem a certeza, mas a tribo do futebol significa que as pessoas, às vezes, num estado um bocadinho, entre aspas, globalizado, precisam de criar novos laços de parentesco. Exato. Novos laços associativos e reforçar esses laços por ligação a uma cidade, por ligação até às vezes a um bairro, enfim, ou uma aldeia, uma vila, e precisam, enfim, aquele elemento de união, de missão e de destino que os congrega em comum, porque as pessoas precisam de coisas em comum ainda. Qualquer coisa que os oriente. E de cooperação entre elas. O professor, o Voo da Águia está disponível. Quem quiser adquirir, como é que o pode fazer? Olha, através do meu site futuro, reinosdoalgarve.com, que eu estou a criar uma página pessoal, em que vou associar o Reinos do Algarve a histórias do Algarve, com clubes de futebol também da nossa terra e também, dos clubes principais, como o Benfica e o Sporting. Bom, resta-nos aqui fazer um apelo a todos os ouvintes que apareçam na Biblioteca Municipal de Portimão pelas 21 horas na quinta-feira, não é? Exatamente. Na quinta-feira, e assistam à apresentação do Voo da Águia. E pronto, olha, felicidades para este trabalho. Muito obrigado, tudo João. bem. Isto se calhar de certeza foi um parte difícil, porque não teve apoios, foi tudo por conta própria e risco. Por minha iniciativa, mas acho que é gratificante pela forma como está a ser, enfim, alguns leitores já leram o livro, e está a ser muito gratificante a avaliação deles. E a Alvor FM está sempre disponível e faz questão de abrir as portas a este Voo da Águia do professor Virgílio Machado. Até sempre, obrigado, corra tudo bem. 2 dedos de conversa. Todos os dias. 2 dedos de conversa. Uma rúbrica de João Figueiras e convidados. Na Alvor FM.